Olá, pessoal. Mais uma quarta-feira aqui em torno da Palavra de Deus, refletindo sobre os ensinamentos da Palavra do Senhor para as nossas vidas. E é claro que, conhecendo um pouco da Palavra de Deus, nós podemos então orar. Orar com esse conhecimento. Quando o Senhor Jesus Cristo, olha, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome será concedido. Conhecer Jesus nos faz pedir algumas coisas e simplesmente não pedir outras, porque nós vamos falar em nome dele, e falar em nome de Jesus tem que ser alguma coisa que Jesus então falaria, não tem que ser coerente com aquilo que Jesus é, porque senão eu não posso me apresentar diante do Pai em nome dele. Logo o Pai vai saber que nós não estamos falando em nome de Jesus, a não ser em nome de nós mesmos, com as nossas próprias vontades, ou seja lá de quem for. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, que nós estamos orando em nome de Jesus, nós estamos nos apresentando diante do Pai em coerência com aquilo que Jesus Cristo tem ensinado. Portanto, ler a palavra do Senhor, estudar, nos permite viver uma vida mais saudável, nos permite ter uma vida mais coerente com a nossa fé, com aquilo que cremos, baseado sempre no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos ensinando, vai nos conduzindo e ela vai nos revelando, a partir do momento que a gente vai estudando, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, claro, nós estamos lendo aqui Salmo 139, mas nós nunca podemos nos esquecer que a nossa chave hermenêutica, a base dela é o Senhor Jesus Cristo, então também tem que estar coerente. Então nós estamos ouvindo aqui o salmista orar e falar sobre Deus, sobre quem é Deus, como Deus pensa, bem, enfim, ele está contando esses versos aqui, revelando quem é Deus para ele, e a gente está aprendendo, e em cima disso então, em cima desse conhecimento é que nós vamos orar, Então, quando você vai falar com alguém, quando você vai se abrir para essa pessoa, quanto mais você conhecer, muito mais fácil será essa conversa, muito mais gostosa, muito mais intimista, e uma possibilidade aí de uma conversa muito boa, muito produtiva. E se a oração é também esta conversa, então imagina, você conhecer mais sobre Deus, mais sobre a sua palavra, vai nos ajudar muito nesse momento de oração. Então vamos lá, quer vir aqui comigo e vamos aprender um pouco mais? Abra sua Bíblia no Salmo 139, hoje nós vamos ler a partir do verso 11 e vamos até o verso 16 e tiramos então desse trecho algumas lições para as nossas vidas e para a nossa vida de oração. Vamos lá? Abra então sua Bíblia, Salmo 139, e eu vou ler aqui na linguagem de hoje, a partir do verso 11. Diz o seguinte: Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. E eu quero parar aí, porque só essa parte do trecho já nos ensina muito. Lembra que na semana passada nós falamos sobre fugir da presença de Deus, e ele está falando que não adianta. Quer no claro, quer no escuro, quer distante, não importa, porque Deus está presente, Deus está vendo tudo. E nós, entendendo isso, que Deus está presente,
não dá então para fugir da sua presença por isso, mas nós podemos não ter comunhão, ou seja, não ter nenhuma conversa. Mas agora ele começa a aprofundar um pouquinho mais esse texto quando ele fala da criação dele, quando ele fala assim: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. É como se ele possibilitasse a ele mesmo a compreensão de que ele existe, de que ele foi formado por Deus, esse conhecimento de Deus, de cada fase da sua vida, de cada ciclo. Então nós não conseguimos fugir disso, dessa realidade de Deus não só presente nos lugares onde eu estou, mas Deus efetivamente trabalhando na minha própria formação. E nós não estamos falando de qualquer pessoa que está fazendo isso, mas é Deus que está fazendo isso. Ele está falando assim: olha, tu criaste cada parte do meu corpo. A perfeição, a lógica, a forma como Deus está fazendo tudo isso, e formaste na barriga da minha mãe. Então, tem algo que Deus faz que está fora do controle do ser humano. Então, Deus está fazendo isto dentro da barriga da mãe dele. Ou seja, olha quem é Deus, um Deus criador, um Deus maravilhoso que vai em lugares que ninguém consegue. E aí, então, quando nós vamos entender isso, que Deus, você não pode fugir dele, você não pode fugir em aspecto nenhum. E o fato dele estar ali criando você, o fato dele estar formando você, e você querer fugir dele, como ele vai dizer, é como se você estivesse fugindo de si mesmo. Porque a mão de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, ele se revela inclusive nas nossas vidas. Porque se Deus me criou e eu sou quem sou e você é quem é porque o Senhor colocou a sua mão. Então, a criação, e eu quero dizer principalmente o ser humano, né, tem a mão de Deus. E se tem a mão de Deus, que é perfeita, né, jamais um ser humano poderia achar que é ruim, que não presta, que não vale nada. Então, está na hora de, talvez, você que andou pensando um pouco diferente sobre você, pensando talvez que você não tivesse valor, que você não é lá essas coisas, eu vou te dizer, olha, esse Deus, que é o Deus Criador, maravilhoso, e Ele vai falar isso, Ele vai dizer assim: eu te louvo porque deve ser temido, tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Então, quando Ele vai falar que Deus faz, tudo que Deus faz é maravilhoso, é a mesma coisa que dizer que você, que os seres humanos são maravilhosos. Porque tudo que Deus faz é maravilhoso. E não seria você o contrário. Então, pensar sobre isso é começar a se valorizar como um ser humano, começar a te trazer dignidade. Quando você vai falar com Deus, olha, entenda, Deus te ama, Ele colocou a sua mão sobre a sua vida. Então, se Deus colocou a mão dele sobre a sua vida, é óbvio que a minha oração tem importância, que aquilo que eu falo para Deus é importante, que aquilo que eu sinto é importante, porque Ele já esteve comigo lá desde a minha formação. Seria agora que, haveria de ser agora que Ele vai me abandonar? Haveria de ser agora que Ele não vai ouvir o que eu tenho para falar? Não, ao contrário. Então comece a se valorizar como ser humano, comece a se valorizar como uma pessoa importante. Então aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você está vivendo é muito importante para Deus. Ele estava com você desde o começo. Então, comece a valorizar esse momento da oração. Deus, Ele quer saber o que você tem para dizer. Deus está disposto a estar com você, porque Ele já esteve com você desde a sua formação. Então, ignorar isto é, inclusive, prejudicar a sua vida de oração.
É como se você dissesse, eu não vou falar com Deus porque ele não está se importando comigo. Não é verdade. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Se tudo que Deus faz é maravilhoso, significa que você também é. Então louve a Deus por isso. Se apresente diante de Deus. Não tenha medo mais de falar com o Senhor, porque Ele simplesmente é maravilhoso. Você é fruto do amor de Deus, da graça, do amor, do cuidado. Olha o que ele vai dizer nos versos seguintes, verso 15. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Era segredo para os pais, mas para Deus não é segredo, não tem nada em você que seja um segredo para Deus. Então, vai se abrindo diante do Senhor, né? Quebre essa barreira de não falar algumas coisas, de não dizer tudo para Deus, porque era segredo para os homens, mas para Deus, não. Era um segredo para nós, né? Que não entendemos muito bem todas essas coisas, mas para Deus, não. E ele vai dizer ainda o seguinte: tu me viste antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então tudo é claro para Deus, o Senhor tem esse conhecimento e nós estamos ainda falando da onisciência de Deus, que Deus no seu fruto de amor sabia todas as coisas, em todas as coisas. Então declare o seu amor para Deus, declare ao Senhor esse desejo de se conhecer mais, de valorizar um pouco mais a sua vida, de valorizar essa comunhão com Deus, que vai te fazer então crescer, evoluir, ser uma pessoa, inclusive mais para cima, mais sorridente, porque a partir do momento que você começa a se amar, se valorizar como uma pessoa que Deus ama, que estava ali cuidando, né? Trabalhando em cada detalhe da sua formação, da sua vida, você começa a se valorizar como um ser humano, começa a valorizar esse momento de oração, porque não tem nada escondido para Deus. O importante é que eu fale, porque isso vai fazer muito bem para mim. Então, falar de mim para Deus é como falar de mim para mim mesmo, dar-se a oportunidade de se conhecer mais, e com isso o Senhor vai te ajudando na sua evolução, no seu crescimento, na sua autoaceitação, na sua autoestima, no seu amor próprio, consequentemente no amor ao outro, consequentemente vai ser uma pessoa que é mais fácil de se comunicar, de viver. Enfim, você só ganha quando você conhece isso sobre Deus. Então, todos os anos, todas as coisas estavam ali diante do Senhor. E por último, você pode, então, nesses momentos de oração, louvar a Deus, louvar ao Senhor. Ele vai dizer isso no verso 14 e no verso 17 ele vai dizer assim, embora a gente não tenha lido, mas ele vai falar: ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, eles são tantos. Então, há uma possibilidade de conhecer sobre Deus um pouco mais, você lendo na palavra dele e então colocando tudo isso em prática. Então, tudo que Deus faz é precioso, assim como ele vai dizer também na sua palavra, que você então, nesse momento de oração, possa, sobretudo, se sentir à vontade, porque nós não estamos falando de alguém que não te conhece. E isso abre muitas possibilidades. E uma das primeiras possibilidades que eu vejo nesse texto é de você começar a gostar mais de você. Né? Você não foi criado de qualquer jeito, não é? O amor de Deus se vê em você, na sua vida, na sua existência. Então, a partir desse momento, você começa não só a valorizar a si, mas essa comunhão com Deus. Então, vamos aproveitar, vamos viver um pouco melhor esse contato, essa relação com Deus e, consequentemente, ter uma vida de oração muito mais saudável, muito mais agradável. Eu quero te convidar, então, a experimentar isso, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém?